Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje um programa que eu considero um programa especial, com 3 amigos, 3 médicos, cada um num bloco. Nós vamos falar sobre o impacto da espiritualidade na saúde e evidências da vida após a morte. Cada bloco estarei aqui com um médico e nesse primeiro médico estou aqui com meu amigo otorrinolaringologista, Dr. Ricardo Salum, que está aqui com Fronteiras da Ciência desde o começo, ajudou a formatar o programa inclusive, e nós vamos falar hoje sobre o impacto da espiritualidade na saúde. É um tema que ele aborda com muita propriedade. Só lembrando que esse bloco é um oferecimento do terapeuta Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica da terapia ortomolecular via derme, através de oligoelementos, trazendo enormes benefícios físicos, emocionais e espirituais. Ele que tem cursos na China, na França, na Bélgica e também no Brasil, tem a clínica em São Paulo e uma clínica aqui na Baixada Santista, em Santos. Para saber muito mais, acesse o site santineortomolecular.com.br, faça uma avaliação para quem é de Santos no telefone 3232-1909. A clínica fica na rua Júlio Conceição 209. E se você viu no Fronteiras da Ciência, o preço é o mesmo de antes da pandemia e em até 10 vezes no cartão. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos falar também de um evento que vai acontecer aqui no dia 23 de novembro, que está aberto ao público e gratuito, né? Isso. Obrigado mais uma vez, você é da casa, o seu DNA faz parte do Fronteiras da Ciência, né? Mas vamos falar então da espiritualidade e da saúde. Nós sabemos, eu ouço pelo menos de muitos médicos, que as pessoas que têm pelo menos uma crença, independente da religião, da filosofia, elas sempre têm uma chance de cura maior. Parece que ela se apega em algo e isso faz com que a imunidade dela tem uma capacidade maior também para cura. Isso é verdade, é fato, fake? Bem, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui conversando mais uma vez. Jadir, a espiritualidade, as coisas, o que é relativo à espiritualidade, você tem uma documentação científica comprovada vasta, eu diria que vastíssima, que não tem como ser contestada. Porque quando você tem documentação, você não tem contestação. Quando você fala, joga palavras ao vento, aí tudo bem, cada um fala uma coisa, a cabeça de cada um. Mas a documentação científica hoje mostra, primeiro, que o espírito existe. Como que foi provado isso? Pela experiência de quase morte. Está documentado. O Pim Van Lommel colocou isso, a experiência de quase morte, na melhor revista de medicina do mundo, que é o The Lancet. Ele colocou. O The Lancet ele só aceita publicações que passam pelo crivo de mais de quase 80 editores, para ver se consegue. O Pim Van Lommel mostrou isso aí. O Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, o Ian Stevenson provou cientificamente que a reencarnação existe. Está provado. Através de lembranças de crianças, né? Documentação, criança que falava que lembrava de outra vida, ele foi lá atrás, descobriu a vida do camarada todo. Eu já estive aqui no programa falando sobre reencarnação, o Jamie Leninger, que está comprovado. Quer dizer, só não acredita no espírito quem não lê, ou quem não quer ler, ou aquele negócio de assim, é o Magister Dixit. Eu sou o Supremo, eu que entendo tudo e não tem nada que vá mudar a minha cabeça. Pronto, existe isso, radicalismo. Então, você hoje, você tem comprovação de tudo. A saúde tem um laço muito grande com a sua cabeça, com a sua mente, com isso tudo. O câncer, antigamente achava-se que, já se sabia, que quando você tem uma queda de imunidade, o câncer aparece. Não é que o câncer apareça. O câncer, nós temos câncer todo dia, mas nós temos células killer, células que matam o câncer.
Quando você tem um processo depressivo profundo, um luto muito profundo, uma série de coisas, as células ficam desarvoradas, não sabe mais quem matar, então você começa a ter câncer todo dia, porque você tem célula cancerosa todo dia, mas o sistema reage contra essa coisa toda. Então, está provado que pensamentos negativos, por exemplo, a raiva está comprovado cientificamente, comprovado que a raiva pode levar você a um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. A raiva. O ódio, porque a raiva é uma emoção. O ódio é um sentimento. O sentimento não leva você a câncer, doenças autoimunes. Você não digere aquele negócio. Leva a possibilidade de diabetes. Você entendeu? Então, cada tipo de pensamento... Mágoa, por exemplo. Mágoa. Luto. Luto é um problema muito sério. Luto é um problema seríssimo. Você vê assim, o casal tem um casal de idade e ficou 50 anos juntos, de repente morreu um, logo depois morreu outro. Ou pega uma doença, né? Mas o sistema não está mais reagindo, você entendeu? Então, se você não puder colocar isso como mudança de paradigma hoje na medicina, porque as grandes universidades, a Universidade de Stanford é uma das maiores, se não é a maior universidade do mundo hoje, tem lá um local que o pessoal se reúne para falar de espiritualidade, meditação, porque isso faz falta. Quando você não tem esse viés, como você falou, que o Warren Kennedy, da Universidade de Duke, fez um livro desse tamanho, mostrando o poder da prece, da imposição de mãos, que o paciente se recupera mais rápido. Está provado isso aí, não é coisa... Estamos jogando as coisas para cima e vendo... Não, está tudo comprovado cientificamente. Então, o Flávio, inclusive, vai falar sobre isso também. A gente está motivando colegas médicos que às vezes têm a sua espiritualidade, mas não colocaram para fora. Chamar os jovens. Os jovens têm que participar disso aí tudo. Os jovens da área de saúde. Você não tem... Na área de saúde, você tem que ter renovação da coisa, você não pode ficar... Agora, não tem dúvida nenhuma que enquanto você não acreditar firmemente que o espírito existe, você não vai resolver. Nós chegamos numa situação em que a coisa travou de um jeito que não vai. Não vai. Então, você vê a psiquiatria, está aqui o Dr. Flávio Brown, que vai falar aqui também, né? O nosso amigo Flávio. Está aqui. Acredita no trabalho médico, do trabalho profissional, e ele também acredita que existe algo a mais, que transcende o que o Freud deixou. O Freud era para falar do espírito e não falou. Então, quando ele chegou lá, ele foi cobrado por isso. Quem falou um pouco mais? O Jung. Então, o Freud tinha a missão de falar do espírito. Mas, veio para isso. Doutor Ricardo, você acha, não sei pela sua postura agora, você acha que hoje os jovens, os médicos mais jovens que estão saindo da universidade aí, eles estão menos envolvidos com a espiritualidade do que os médicos hoje da sua geração? Essa pergunta é excelente, Jardim, pelo seguinte, o mundo mudou muito. Né? Nós podemos dizer que depois da pandemia, então, mudou mais ainda. O jovem hoje, ele está com uma cabeça voltada para uma série de coisas que antigamente não tinha. Eu não falo da minha época, porque a minha época é hoje, não tem esse negócio de época. Estou vivo, estou aqui, a minha época é hoje. Mas as coisas mudaram muito. Os apelos cada vez são maiores de uma série de setores que não havia antigamente. Então o jovem hoje ficou um pouco mais disperso do que o normal. Aqueles jovens, por exemplo, estudantes de medicina, eles normalmente já têm um DNA, entre aspas. O pai, a mãe são espíritas, o avô, a avó, blá, blá, ou são católicos, ou são evangélicos, porque não existe uma coisa melhor que a outra. Você tem que ter, não religião, você tem que ter religiosidade, é completamente diferente. A religião é criada pelo homem, a religiosidade é criada por Deus.
Você nasce com religiosidade. Uma coisa que vem de dentro, né? Que você pode fazer uma sinonímia como espiritualidade. Você nasce com ele. Eu vos criarei a minha imagem e semelhança. Não é a imagem e semelhança da Capela Sistina com o dedo lá do cara. É a essência divina que você tem. Porque você foi criado por Deus. Ele te deu isso aí, está dentro de você. Então isso precisa ser resgatado. Então está aí o trabalho da Associação Médico Espírita do Brasil, internacional, de Santos, tentando fisgar, anzolar, puxar essa coisa que está dentro de nós. Então, nós temos que ver que... Porque a primeira aula de religião que a gente tem, eu tive, foi assim, você é corpo e alma. Tudo bem. Só que aí você vive a vida inteira em função do corpo e esqueceu da alma. Cadê a alma? O sujeito falou lá no primeiro ano do catecismo, lá, que no primeiro dia, que você é corpo e alma. E você deu um pé na alma e deixou só o corpo. Então, se você está aqui num mundo de matéria, que é corpo, se você só viver em função da matéria, você se torna materialista, ficar materialista, quando você chegar do outro lado, você vai penar, meu amigo. Porque o corpo você deixou aqui. Você não leva nada. Você chega nu e sai nu daqui. Não tem jeito. O que você vai levar? Você vai levar as suas obras, suas boas obras, sua cultura, a sua moral, sua ética. Que é isso que você tem que levar para o lado de lá. Porque você não perde mais. Isso fica atrelado na sua bagagem perispiritual, que a gente chama, do corpo espiritual. Você leva lá com ele. A sua mente. A sua mente é o que é o espírito. O que é o espírito? Ninguém sabe, ninguém vai saber. Nunca o que é o espírito. Porque o espírito é Deus que está dentro de você. Né? Então, agora, você tem que viver em função de algo maior. Senão você vai ficar numa situação marcando o passo, que nem diz no vocabulário militar, você vai ficar marcando o passo e não vai fazer nada aqui. Né? Então, as experiências quase mortes são muito claras. Quando o sujeito chega lá, aparece uma entidade iluminada, que não fala, mas transmite um pensamento e pergunta assim, o que você tem para me falar? O que você tem para me falar? Aí todos que passaram por isso falam assim, eu sabia o que ele queria saber. O que você fez lá? Me conta. O que você fez lá? Mas não é quantos sapatos, quantos automóveis você tem. O que você fez? Você ajudou o próximo, fez caridade, que conte a sua foi obra, honesto, né? Foi ético, teve moral. É isso que ele quer saber lá, o camarada, né? Então, nós temos que pegar essa vertente. Então, agora, nós vamos fazer esse evento aí, no dia 23, como você já citou, que é justamente trazer um colega com peso específico, vem de São Paulo, trabalha no Einstein, é um sujeito uma pessoa muito boa. É doutor Fábio Nasri, médico geriatra do Albert Einstein, né? Sim, e é médico espírita também, mas acontece que nós vamos fazer uma coisa lá, não é para espíritas, nós vamos fazer para público em geral, né? Não podemos escolher nada disso, pelo contrário, até para materialista, ateu, é ótimo, para tudo. Então, para o pessoal já aguardar, vai ser 23 de novembro, que é sábado, começa às 9 horas, na Associação Paulista de Medicina, que fica na Avenida Ana Costa, 388, e a inscrição é gratuito, mas tem que fazer a inscrição pelo Simpla, né? O site Simpla, sympla.com.br, né? Faz a inscrição lá e pede-se 1 quilo de alimento para ajudar, obviamente, tá bom? Às 9 horas, o assunto é religiosidade e espiritualidade. 9 da manhã. 9 da manhã. 9 da manhã no dia 23. Sábado. Religiosidade e espiritualidade, qual o impacto na saúde? E às 10 horas, ciência espírita após a morte. Né? Tudo isso com o Dr. Fábio Nasri. Certo? Certo. EQM, já que você tocou no assunto de EQM, você conhece algum caso pessoalmente, doutor Ricardo? Muitos.
Inclusive aqui, quando a gente fala sobre química, a gente dá aula no curso aqui da Santa Cecília há quase 30 anos já, à tarde. Né? Curso Ciência, Saúde e Espiritualidade. A gente dá o curso. E eu tenho essa aula de experiência de quase morte. É muito interessante porque por várias vezes, já há algum tempo, eu falava sobre experiência de quase morte e aí perguntava se alguém conhecia. Teve uma vez uma moça que falou, eu tive. Uma aluna. Tá. Eu tive. E ela contou que ela passou? Ela contou que ela passou. É. Ela teve uma hemorragia puerperal na hora que ela nasceu o bebê. Ela foi dada como morta, né? E foi feito choque, tudo que tem direito para reviver, reanimação. E ela disse que ela foi embora. E que ela, quando chegou lá, ela falou, eu não posso ficar aqui. Eu quero ficar aqui porque eu estou me sentindo maravilhosamente bem, mas eu tenho uma filha que acabou de nascer, a filha está lá. Eu preciso voltar. E aí falaram para ela assim, não, você vai voltar mesmo. Não precisa pedir nada, não. Porque quando vem para cá e não pode voltar, não volta. Mas você vai voltar. E ela voltou. Lógico. Foi reanimada, voltou e contou lá para mim, lá para a turma que estava lá, ela falou assim, ela falou, qual foi? Aí contou todo. Aquela história do túnel, não temos tempo para falar sobre isso, porque inclusive já falamos isso aqui num programa específico. Túnel, ser de luz, todo mundo fala a mesma coisa. Aí eu perguntei para ela assim, qual a coisa que mais te marcou? Ela falou assim, eu vim completamente renovada espiritualmente, mentalmente. Eu era intolerante, hoje eu sou totalmente tolerante. Eu via as pessoas de um jeito, hoje eu vejo do outro. Eu julgava a pessoa, nunca mais julguei ninguém. Eu mudei completamente a minha cabeça. Eu sou uma pessoa melhor, devido a essa experiência. E isso é relatado por outros também, que vieram com uma situação assim, de ver o mundo com outra cor. Né? Então, isso aí é muito frequente, muito frequente. Agora, estudiosos pegaram isso para fazer isso cientificamente comprovado, como o Pivanoma, que eu falei, e o Peter Fenwick, que eu tive o prazer de conhecer, que é professor da Universidade de Londres. Né? Ele comprovou essa coisa toda, cientificamente. E os relatos do Ian Stevenson, que é bem famoso, né? De quem? Do Ian Stevenson, que é um o médico canadense, né? Já falecido também. Exatamente, o Ian Stevenson também se meteu nisso aí, e se meteu mais na reencarnação. Eu estive, vamos dizer assim, o Papa da reencarnação. E ele tem livros em português, né? Doutor Ricardo Salum, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. Sempre é um prazer inenarrável tê-lo aqui no Fronteiras da Ciência. Muito obrigado, meu querido. Eu sei que vou deixar o telespectador com um gostinho de quero mais, e aliás um gostinho de quero muito mais em cada bloco, começando com o Ricardo Salum. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. A gente volta já com a doutora Regina Gicas. Estamos de volta em nosso segundo bloco. Hoje estou conversando com um médico em cada bloco. Comecei no primeiro bloco com o doutor Ricardo Salum. Nesse bloco vou estar conversando com a doutora Regina Gicas, que é médica pediatra, e no terceiro bloco estarei com o doutor Flávio Brown Fiorda, que é psiquiatra. Os assuntos são dentro do contexto do impacto da espiritualidade na saúde e evidência de vidas após a morte. Especificamente com a doutora Regina Gicas, vou falar sobre cuidados paliativos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência, doutora. Bom, cuidados paliativos. Paliativo é uma palavra que, para mim, eu não sei para cada pessoa, traz uma certa insegurança, não sei porquê. Eu gostaria que você falasse sobre isso. É mais do que insegurança. Todo mundo confunde cuidado paliativo com paciente terminal. Você tem razão, é isso mesmo. Não é isso. O cuidado paliativo, ele é o cuidado que você tem com um paciente cuja doença está fora de uma abrangência de cura. De controle? Então, não, eu diria de cura mesmo, né? E que você busca melhorar a qualidade de vida. Então, você tem um início de cuidado, você pode ter uma piora na evolução da doença e pode chegar a ser um paciente terminal, se você entrar com cuidados paliativos terminais. Mas não necessariamente, principalmente quando você lida com uma criança
com quadro de paralisia cerebral, por exemplo. Ela vai permanecer em cuidados paliativos, porque ela está fora da possibilidade de cura, né? Ela vai depender de fisioterapia, de uma alimentação mais adequada, ou uma via alimentar diferenciada, uma terapia ocupacional. Você vai precisar de uma equipe multidisciplinar muitas vezes. E o grande ponto de interrogação, nos 10 anos que eu fiz esse trabalho, é quem cuida de quem cuida, né? O que você oferece para a família, para quem está mais próximo, para quem se vê sufocado por aquela situação constante, de uma demanda infindável de cuidados e de medicamentos, e de terapeutas, e de consultas, né? Envolve aí também o Alzheimer? Sem dúvida, sem dúvida. No começo, no final da vida, no meio, câncer também, quadros prolongados de câncer, envolve sim. Pacientes com dor crônica, né? Como funciona mais especificamente um cuidado paliativo? Você tem uma equipe multidisciplinar, ou busca ter, mas o médico faz um diagnóstico. Para pegar o Alzheimer, acho que é bem interessante. O paciente tem Alzheimer, eu vou entrar com tais ou quais medicações, como é que eu posso retardar esse processo? Que tipo de estimulação eu posso fazer? E quando a gente fala da questão da religiosidade, qual o impacto da religiosidade nessa família? Quando ela tem esse apoio espiritual, essa rede de amparo social, muitas vezes da sua própria igreja, não importa a bandeira religiosa, a religião em si, todos os caminhos levam a Deus, né? Mas se ela tem uma bagagem forte dessa religiosidade, você tem um grupo de apoio mais afinado. Você tem alguém da igreja que uma vez por semana vai lá fazer oração, ou vai fazer uma comida, ou dar um apoio na limpeza da casa. Isso de uma forma mais, vamos dizer, doméstica, né? Porque nem todo mundo vai ter a estrutura de poder ter fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, toda essa equipe dentro de casa, né? E eu sempre falo, quem cuida de quem cuida, você precisa deixar o cuidador respirar um pouco também. Ter o dia da beleza, né? Ir no cabeleireiro, ir ao cinema. E o psicológico dessa pessoa, exatamente, né, doutora? Porque e vai lá para baixo, né? muitas vezes esse acolhimento passa pelo apoio na saúde mental. Posso te fazer uma pergunta? Vou te colocar um pouquinho na encruzilhada aí, pode ser? Pode. Você aguenta? Não sei, vamos tentar. Vamos lá, vamos tentar. Aqui você estava explicando, aí me veio à cabeça, recentemente um cantor e compositor brasileiro descobriu que estava com Alzheimer, né? E ele não aceita isso. Como ele teve uma mente muito criativa, compôs grandes obras, ele não aceita que foi diagnosticado com Alzheimer e quis a eutanásia. Como a espiritualidade encara isso, doutora? Essa questão é bastante delicada, né? complicada, porque pela questão, vamos dizer, espírita, a eutanásia não existe, né? Da mesma forma como não se aceita o aborto. Ele está sendo um rebelde, né? Não aceitando que pode ser porque que ele deveria tenha, passar pelo processo, né? Ele tenha escolhido essa aprovação antes de renascer, de reencarnar, como a gente fala. Mas isso é uma coisa complexa, porque ele próprio não se reconhece mais como uma pessoa que ele um dia foi, né? Assim como a própria família, quando ela briga com aquele idoso, discute, mas você já falou isso 10 vezes, mas isso tem uma certa angústia familiar de não reconhecer naquele indivíduo o pai que foi, né, a mãe que ele conheceu. Como é que eu aceito e acolho essa pessoa a qual eu não reconheço mais como aquele familiar que eu tanto amei, né? E é isso que a gente, dentro do cuidado paliativo, a gente tenta colocar e fala assim, olha, não é nada pessoal. Ele te xingou, fez isso, fez aquilo. Não é pessoal, ele não se reconhece mais. Ele não te reconhece como filho,
ele não te chama mais pelo nome. Então, assim, aceitar essa situação seria uma situação de uma evolução espiritual de humildade, né? De você aceitar essa prova, essa provação nessa condição. Não só para o indivíduo que está passando por ela, pela doença em si, mas pelo contexto familiar. Porque muitas vezes a falta de acolhimento no contexto familiar piora muito a situação, né? Piora muito. É bem diferente você lidar com a criança e com o adulto. Como eu passei pelos dois, mais ou menos eu tenho uma ideia de como trabalhar esse contexto. Eu tenho uma pergunta também, eu não sei se aí seria mais apropriado para você ou para o Dr. Flávio Brown daqui a pouco. Afinal de contas, a inteligência, a nossa inteligência cognitiva, ela está no cérebro, na rede neural, ou ela está no espírito? Ela está no espírito. Por que a gente sofre com Alzheimer através do processo biológico, então? Ela está no espírito. Na realidade, a gente coloca hoje a inteligência como não local, né? O cérebro é o tradutor do conhecimento espiritual, né? Porque na nossa crença, né, como espírita, você tem o corpo material, você tem o perispírito, que é um envoltório semimaterial, e você tem o espírito. E a junção dos dois é que você tem, que é o... como é que era mesmo a palavra? Não, pode falar com as suas palavras. Não, então você tem essa união do corpo físico com o corpo espiritual através desse envoltório semimaterial. Tá. E quando você tem a morte do corpo, a falência dos órgãos, esse envoltório semimaterial é que sai ele recupera da mesma forma desse corpo material. É ele que vai sair. E a inteligência está aí, entre o espírito e o perispírito. Então, na vida física, na vida da matéria, a soberania está na parte biológica. Porque se você tem um Alzheimer por problemas de rede neural, alguma coisa foi acontecendo, né? E você, então, passa a ter o esquecimento, então ela é soberana. Ela deixa de ser o canal da manifestação espiritual. Esse canal fica cortado, né? É como você... A ligação vem depois. A ligação, você cortou aquele fio. Mas o conhecimento está dentro do espírito e o perispírito contém esse conhecimento. Então, doutora, aí são tantas perguntas, né? Eu fico pensando assim, o Alzheimer é uma coisa que me surpreende muito, né? Principalmente uma pessoa que teve uma vida muito ativa intelectualmente. Mas se a pessoa está num processo de Alzheimer, por esquecimento, ela talvez não saiba nada ou não tenha percepção do que está acontecendo naquele momento, após a morte, que existe essa ligação de novo que a senhora acabou de explicar, recupera aquilo que ela viu, vivenciou? Por exemplo, alguém a ofendeu enquanto ela estava com Alzheimer. No momento ela não teve a sensibilidade de perceber isso. Pós a morte, será que ela percebe isso? Há situações em que percebe e que não percebe. O Dr. Carlos Durgante, ele é um geriatra da Associação Médica Espírita, Minas ou Espírito Santo, não me recordo agora. E ele trouxe um caso em que o filho interna ele publicou recentemente um livro sobre Alzheimer, e um dos casos que um filho interna o pai, e que ele não estava mais conseguindo cuidar, numa casa de repouso, e nunca mais vai visitá-lo, né? Boa, esse é um excelente exemplo, excelente exemplo. E numa reunião mediúnica, o filho vai pedir informações sobre desse pai, né? Vai querer saber como ele está no plano espiritual e tudo mais. E o pai se recusa a dar a informação. Ele falou, eu não perdoo, porque ele me internou e nunca foi me visitar. Então existe a reconexão.
Assim como... Então existe a percepção no pós. Existe a percepção. Assim como você tem pessoas que são tão bem cuidadas pela família, com tanto carinho, com tanto amor, que quando ela desencarna, né, quando tem o desenlace, ela vem agradecer o cuidado, o amor com que ela foi tratada, a paciência que tiveram, né? Então, a gente tem alguns relatos desse tipo. Na realidade, nós não estamos preparados para amar de verdade. Eu acho que é essa a maior questão, né? O que o plano espiritual nos passa, o que Jesus nos deixou, esse caminho luminoso do Evangelho. Ainda estamos aquém, né? Do não julgar, né? Estamos aquém. Fazer pelo outro aquilo que quer que te façam, tudo a gente está muito longe disso. Deixa eu resgatar então de novo, a gente saiu um pouquinho fora, porque você foi me falando umas coisas e foi me dando curiosidade, né? Eu não gosto de deixar passar curiosidade. Resgatando aos cuidados paliativos, você trabalha com isso, com as crianças? Neste momento... Mas já trabalhou? Já trabalhei com crianças com paralisia cerebral e trabalho, mas num número menor de crianças, né? A maioria agora são 70% autistas e 30% de síndromes e paralisia cerebral. Por que tem aumentado o caso de autismo, doutora? É multifatorial, Jadir. A prematuridade, questões de genética também, que às vezes você tem um gatilho, que a prematuridade deflagra aquele gene, né? Casos na família, eu tenho uma família que tem 7 primos do lado do pai e 5 do lado da mãe que são autistas. Mães com 3 filhos autistas. E será que também pode ser o que aconteceu com você mesmo? A percepção veio bem depois, a descoberta? Ou então antigamente não se descobria isso com a facilidade de hoje? Você tem tudo. Na realidade é um pouco de cada coisa. Melhora da capacidade diagnóstica, sem dúvida nenhuma, e aumento da incidência. Porque se no ano 2000 eu tinha 1 para cada 100 nascidos vivos, e hoje... 1 para cada 100, 1%? Exatamente. E hoje? Em 2022, 1 para cada 36. Nossa, e o ano que vem nós vamos ter a estatística de 2024. É praticamente 1/3 agora. É 1/3 da população, doutora? É impressionante, né? Não, é impressionante. São 4 meninos para cada menina. 4 meninos? Para cada menina. Para cada menina? Outra coisa que interfere... Quer dizer que de 5 pessoas, 4 quintos. Outra coisa que Por que mais os meninos, doutora? Isso a ciência descobriu isso? Ainda não. Ainda não. Você tem toda uma pesquisa gênica, né, em cima disso. A gente sabe que a idade paterna acima de 40 anos é um dos fatores de risco. Existem medicamentos também durante a gravidez, drogas. Você tem assim os fatores que a gente chama de epigenéticos, que se sobrepõem à genética. Entendi. Né? A questão genética individual. E hoje está se levantando questões alimentares, do uso de alimentos ultraprocessados, desde a mãe até o que a criança come, né? E alguns nutrólogos estão falando que nós somos os que os nossos avós comiam. Né? A questão dos microplásticos, tudo está entrando na pesquisa também. Cada vez a gente come mais bobagem, né? Cada vez comemos mais bobagem, né, doutora? Talvez precise descascar mais do que e desembrulhar menos, né? É verdade. Olha, foi um papo delicioso com a senhora, Obrigada. com o Dr. Ricardo Salum. Está um Obrigada programa extraordinário. Eu falei, nós vamos ficar com gostinho de quero muito, muito mais. Muito obrigado, viu, doutora? Eu vou chamar a agenda do Fronteiras da Ciência agora. Rapidinho, eu vou começar com a farmácia Homeofórmula, que anuncia a fórmula para despertar. Para quem busca mais vitalidade e concentração no seu dia a dia, experimente a fórmula exclusiva criada pela Homeofórmula, que combina o benefício de 5 ativos. O Rhodiola rósea, para reduzir o estresse, a coenzima Q10, do qual eu gosto muito, que é para energia celular, a metilcobalamina, para uma mente mais ativa, aí a palavra complicada para atrapalhar o apresentador, fosfatidilicerina, para melhorar o foco, Dr. Flávio Brown deve conhecer, e a L-carnitina,
para a disposição física e mental. Converse com uma das farmacêuticas da Homeopática Fórmula, tire sua dúvida e aproveite esses medicamentos que são as dicas da Homeopática Fórmula em todo o programa. Fica na Rua Bahia, no Gonzaga 194, Bahia 194, e tem também o Empório, que fica na Rua Tolentino Filgueiras 147. Um é pertinho do outro, viu? E a gente encerra a agenda com a Seichonoye do Brasil, Regional de Santos. Olha, a Seichonoye está convidando a todos para participar do Seminário da Luz. Venha descobrir como iluminar a sua vida com os ensinamentos que promovem a paz interior e a harmonia. Esse evento especial acontecerá na Regional de Santos, que fica na Rua Leonardo Reutemann 17. O preletor que virá aqui é o Mário Gabriel França Silva, no dia 23 de novembro, que é um sábado, das 14 às 18. No Litoral Sul tem em Peruíbe no dia 24, tá bom? Mas o dia 23 é na Regional de Santos. Mais informações na própria Regional de Santos, que fica na Rua Leonardo Reutemann 17, ou em qualquer Seichonoye pertinho da sua casa. Tem várias aqui esparramadas pela Baixada Santista, né? Ou pelo telefone 13 3232 6687. Ó, vou repetir, 3232 6687. A gente volta já, é rapidinho. Olá pessoal, estamos hoje no terceiro e último bloco. Hoje, agora, nesse bloco, estarei com o Dr. Flávio Brown Fiorda, que é médico psiquiatra também. Ele desenvolve a TVP, né, a famosa terapia de vida passada. Já veio várias vezes falar sobre isso aqui. Ele está aqui também, acho que há uns 24 anos no Fronteiras, né? Ele não veio logo no começo, mas tá bem lá no comecinho também, né, doutor Flávio? Pois é, um quarto de século, né? Um quarto de século. Não, deixa para lá, deixa quieto. Bom, esse bloco é um oferecimento da loja Mago Merlin. Não deixe para a última hora, venha garantir o seu tradicional banho de ano novo, que cada ano que passa está o maior sucesso e muito elogiado pelas pessoas que utilizam desse banho. A loja Mago Merlin tem tudo para suas oferendas de final de ano. E chegou mais pedras brutas e roladas, inclusive o pingente de pedra purpurita. Só na loja Mago Merlin você encontra velas com preços bons, né, de excelente qualidade. Corram lá. Qualidade e melhor preço, loja Mago Merlin, no Gonzaga, na Rua Pereira Barreto, número 12. É uma rua do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Pereira Barreto 12, fala com o André ou com uma das meninas da loja Mago Merlin. Bom, nós estamos falando sobre o impacto da espiritualidade na saúde e evidência de vida após a morte. E agora, aproveitar aqui o Dr. Flávio Brown, que é médico psiquiatra, nós vamos debater alguns assuntos aqui. Vamos aproveitar também e falar então do evento, né? Que vai ser no dia... Vamos começar com o evento? Sim, vamos. Né? Porque assim eu já passo para o telespectador como que faz aí para saber mais informações. Bom, o evento vai ser, vamos falar de novo, no dia 23 de novembro, sábado, começa às 9 horas na APM, né, que é a Associação Paulista de Medicina, na Avenida Ana Costa 388, é gratuito, mas tem que se inscrever e de preferência levar 1 quilo de alimento aí para ajudar alguma casa, né? A inscrição, apesar de gratuito, é pelo Simpla. Entra na internet, coloca lá www.simpla, né? Esse não é I, é Y, tá bom? sympla.com.br. Coloca lá, que coloca lá para buscar? Saúde e espiritualidade, já vai direto para o evento, faz a inscrição gratuita lá. Beleza, começa às 9 horas. Doutor Flávio, que assunto você quer falar? Vamos lá. Jadir, obrigado aí pela oportunidade, né, de nos reunirmos, a gente se conhece há 24 anos, né, e fazer esse combo com o Você Ricardo. e a Giovana, sua esposa. Também está presente aqui nos aqui bastidores, gente, né, e esse meu professor Ricardo, que foi meu guia também na Associação Médico Espírita, meu orientador. Depois eu conheci a Regina. Foi professor do meu avô também. Opa, aí já é outra história, já é da outra vida. Ele está xingando aqui. Aí já é da outra vida. Outra vida. E na AME tive o prazer de conhecer a Regina também, uma alegria, uma companheira, guerreira. E fazer essa ideia de um programa 3 em 1, né, que a gente teve. A ideia foi tua, né? A ideia foi tua.
Só para o telespectador entender, AME é Associação Médica Espírita, né? E o prazer da alegria de ter a companhia do pessoal de casa aqui também. E esse evento, gente, nós temos somente 180 vagas. Então vocês façam a inscrição pelo site, vai ser um prazer recebê-los lá pessoalmente. E correndo, porque tem poucas vagas, né? Tem poucas vagas mesmo, né? E quem eventualmente quiser participar desse evento, ele vai ser transmitido online, mas o prazer de estar com você pessoalmente vai ser muito mais legal, né? Claro. Online vai para o mundo inteiro. Aí usamos dessa tecnologia. A pessoa pode assistir de casa, porque tem poucas vagas mesmo, viu, gente? Sim. Né? Então, quem não puder assistir presencialmente, pela internet, né? Como é que a pessoa sabe? Entrando no Instagram, a pessoa fica sabendo? O Instagram da AME Santos é @amesantos.sp, todas as informações estão lá. Vou pedir então para o Léo. Léo, coloque aí no Instagram amesantos.sp, só isso, né? AME Santos, tudo junto, né? amesantos.sp. Você já entra lá, tem as informações, né, no Instagram. Correto, o link, a gente já direciona tudo muito fácil. Legal, né? Bacana. Entrar na seara da saúde mental e espiritualidade, ressaltando que já existe, né, na Associação Brasileira de Psiquiatria o Departamento de Espiritualidade. Isso é uma vitória muito importante, muito séria, graças ao Dr. Alexandre Moreira Almeida. E queria trazer alguns temas que foram discutidos aqui para o telespectador, para a gente trocar uma ideia da importância disso hoje na saúde mental, que nós estamos adoecendo também, não só pela parte física, mas pela parte mental, por N fatores que a vida pessoal, a vida moderna realmente está estressando muita gente. E pela mental, né? Parece que está crescendo mais do que na parte física, não está, doutor? Um movimento, tanto no consultório quanto nos CAPs que eu trabalho, realmente tem aumentado, né? E a demanda é muito grande e pouca gente para trabalhar nessa área, infelizmente, né? Mas só para a gente ter uma ideia, né, dos congressos, né? As diretrizes na abordagem da espiritualidade na prática clínica, o que todo psiquiatra deveria ter conhecimento, né? Diagnóstico diferencial entre as experiências espirituais e as psicopatologias. Muitas condições mediúnicas, às vezes, são levadas para condições psicopatológicas. E existe a interação da mediunidade como uma lei fisiológica, uma lei biológica, e também as situações que os pacientes chegam num quadro que é diagnosticado como se fosse uma esquizofrenia, mas ele pode ter a sensibilidade também da mediunidade. Isso para abordar um tema, né? Como integrar isso ao explicar ao profissional de saúde e ele traduzir em palavras isso para o paciente. Tirar o rótulo da doença, explicar sobre a hipótese da reencarnação, a hipótese da interatividade com o plano espiritual, dele ter uma sensibilidade a mais do que a média geral das pessoas. E medicar quando for o caso, internar quando for o caso, sem entrar num fanatismo religioso, né? Porque também existe o fanatismo científico. Tem o que a gente chama de cientificismo material. É o exagerado para o lado da ciência. Exagerado para o lado da ciência, exatamente. E uma das funções da Associação Médico Espírita, graças ao pioneirismo, né, da doutora Marlene Nobre, é a gente tentar combater o excesso do materialismo, né? Porque esse cientificismo, ele trata as pessoas como se fossem coisas, um aglomerado de células. E por conta disso, você vai levar a pessoa a uma ilusão, entendendo que a vida material é transitória e a espiritual é definitiva. E que o contrário leva a isso, a comportamentos desajustados, a prática do aborto, ao desarranjo da sexualidade, a falta de projeção ou de propósito na sua própria existência. Então você entra em depressão, em ansiedade, em estresse, em suicídio, em consumo de drogas, justamente por você não cultivar a tua espiritualidade. A tua religião você escolhe, católico, espírita, evangélico, budista, muçulmano, o que você desejar ser, mas praticar o lado bom dessas filosofias consigo e com quem está perto de você. Por isso que a gente tem um curso aqui no Santa Cecília, há 25 anos, Ciência, Saúde e Espiritualidade, que temos inscrições já para o ano que vem. Vai ser logo após o Carnaval? Sim, começamos todos os anos em março, coordenado pelo Dr. Fernando Guimarães, professor aqui da Unisanta,
né? Já existe aí há muito tempo, e trazer os acadêmicos de saúde, os profissionais de saúde, que mais são os profissionais que têm contato em aliviar ou tentar aliviar a dor dos outros. Né? O D'Alessandro não está lá, não? O D'Alessandro é físico, a importância da física quântica como um recurso de mudança, de alteração do conteúdo dos nossos pensamentos. Então a física quântica também é saúde, né? E trazer esse assunto para a população, a prática do bem, a prática da caridade, como que você se trata, como que você se envolve e se respeita uns com os outros. Não, esse curso é fantástico, né? Esse curso é fantástico. Envolve toda a sociedade, não é só a Associação Médica Espírita. Estou botando minha mão no fogo que ano que vem vai lotar esse curso aí. Ah, vai sim, lotar. Esperamos. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente continuar, doutor. Sim. Bom, você como médico psiquiatra, você acha que hoje ainda tem casos de pessoas que confundem uma mediunidade ostensiva com uma esquizofrenia, não? Sem dúvida, eu tive casos essa semana. Essa semana? Essa semana, eu estava no CAPS atendendo uma moça diagnosticada com esquizofrenia, toma medicação, eu que cuido dela lá há muito tempo, né? Eu perguntei se ela tinha alguma religião, ela disse que sim, ela era espiritualista, o que me deixou um espaço para dialogar com ela, obviamente, mesmo né? No serviço público, no consultório a portas fechadas, particular, ali uma conversa entre o profissional de saúde e o paciente. Indiquei uma casa espírita para ela, do próprio bairro, que eu já tinha conhecimento, e ela relatou uma psicografia que ela é destra, mas só que ela escreveu com a mão esquerda. E ela nunca tinha escrito com a mão canhota. E escreveu normalmente, com letra boa. E ela falou que ela relatou um texto de um jovem falecido, recentemente, amigo familiar de um conhecido dela. E ela trouxe as notícias que esse jovem recentemente falecido queria trazer para a família que era conhecida dela, mas ela não tinha tanta intimidade. Isso aconteceu quando ela entrou na casa espírita para ouvir a palestra, para tomar o passe, e de uma maneira espontânea, incontrolável da parte dela, ela falou, me dá uma folha de papel que tem alguém falando aqui no meu ouvido, tais e tais e tais recados, e ela escreveu com a mão canhota, não com a mão destra. Não com a mão destra. Mas aí vem outra pergunta, doutor. Não pode acontecer, então, da pessoa ter, sim, a esquizofrenia, porém, isso pode ser um canal aberto para uma mediunidade mais ostensiva? A esquizofrenia não é um canal só para a mediunidade, mas para os fatores obsessivos espirituais. Digamos que é uma doença kármica, que a pessoa tem uma programação reencarnatória. Vem por um motivo específico, não? Vários motivos, de exercícios de mau uso da inteligência em vidas passadas repetidamente, provocando malefícios para terceiros, a grosso modo, lógico, cada caso é um caso, e que o patrimônio neurológico dessa encarnação não está 100% equilibrado. Então ela precisa da medicação para quimicamente ter uma vida estabilizada e poder interagir em sociedade, viver na família e tudo que está envolvido ao trabalho, ao estudo, ao relacionamento, etc. Porém, nesses casos, nós percebemos que é uma programação reencarnatória, como eu disse, uma prova de humildade também, difícil para a família conviver, nem sempre é fácil, mas que abre as portas para a obsessão. Por quê? Porque o temperamento do esquizofrênico, ele é muito agressivo. Se nós temos uma agressividade aqui, digamos, mediana, em doenças mentais que você tem um descontrole químico, a pessoa ela tem muitas atitudes impulsivas, até violentas. Então ela traz isso de outras encarnações e ela às vezes não consegue controlar. Por isso que tem crises, surtos psicóticos, alucinações intensas. Você já fez uma terapia de vivência passada em alguém com esquizofrenia, não? Já, foi difícil, mas eu fiz com uma técnica um pouco mais suave do que a tradicional, digamos que a gente faz em gotas, em capítulos. Homeopaticamente? Homeopaticamente, quando ele não está em surto e quando ele tem condições de ter o entendimento que nós temos pela nossa lucidez. Então, em momentos de intercrises, de serenidade, de calmaria,
seria possível acessar, não para todos os casos. E você consegue buscar um motivo? Você consegue buscar nesse caso? Eu uso a técnica, né? Porque quem aflora o conteúdo que vem à tona é o próprio paciente. Eu só faço as perguntas, a resposta é o paciente que dá. Então, ele traz vivências passadas de intensa violência. É como se o passado dele, nesta encarnação, ele tivesse o perispírito, se eu puder falar um termo assim, digamos, poroso ou perfurado. É como se o passado dele invadisse o presente com muita força, com muita violência. Então ele dissocia da realidade muito fácil. Então ele vê essa caneca com água e ele acredita que você colocou um veneno aqui para envenenar. Então, para isso não acontecer, ele já te agride. Na cabeça dele, isso é uma verdade. Então, ele traz situações mal resolvidas com ele mesmo, de maus tratos que ele sofreu ou que ele praticou em muita quantidade com outras pessoas em outras encarnações, que podem então gerar, como eu falei alguns minutos atrás, o processo da obsessão espiritual. Então, a doença psiquiátrica associada à mediunidade, mais um processo obsessivo, igual a surto psicótico. E aí tem que internar. Só que quando ele está lúcido e me dá um espaço, eu vou fazer uma anamnese espiritual. Você tem alguma crença, alguma religião, você pratica alguma coisa, etc, etc. E de acordo com a resposta, eu vou encaminhá-lo para o bem. Não o bem que eu acho que ele tem que fazer, mas o que ele acha que ele pode fazer de bem para o outro. Num trabalho voluntário. Parte sempre da pessoa. Parte sempre da pessoa, mas eu vou incentivar que ele faça o bem. Que ele sempre pratique aquilo que ele gostaria que o outro praticasse com ele, numa atitude voluntária. E aí tem N possibilidades de socializar-se, de conviver normalmente com a família, com a medicação. E quando possível, e tiver uma mediunidade muito aflorada, e não for desarmonizar aquele paciente, fazer o curso teórico da mediunidade. A prática, raramente, mas o curso teórico pode ter o entendimento. O que é reencarnação, o que vem de outra vida, o que é desta, o que tem a ver com o processo de uma obsessão espiritual. E se ele ouvir uma voz, eu estou ouvindo uma voz dizendo para eu fazer uma atitude que eu não concordo, sei lá, dar um tapa em você. Ele não sabe, ele não concorda com isso, mas ele ouve uma voz dizendo para ele fazer isso. O que eu falo para esse paciente? Conversa com essa voz, não tenha medo. Pergunta para essa voz o que ela quer de você. E se você fez alguma coisa de errado para ela, diga isso para ela. Se você fez alguma coisa de errado para ela nesta vida ou em outra vida qualquer, em qualquer momento, peça perdão. Porque quando você pede perdão, você está sendo mais humilde, você desfaz um pouquinho o laço da raiva, da vingança lá do passado. Isso para dar um exemplo. E eu falei isso para essa moça no CAPS. Ela falou, vou fazer isso. E quando você pega uma pessoa que não tem uma crença religiosa, como é que fica? Aí é mais difícil, né, trabalhar. Se ele não tem uma crença religiosa, ele tem uma crença intelectual. Então eu convenço pela razão. Outra abordagem, né? Outra abordagem. Né? Tá. Mas tudo é uma questão de estratégia, Exatamente. Né? Dr. Flávio Brown, incrível que pareça, foi o programa de 1 hora mais rápido que eu já fiz na minha vida. Entrevistei hoje o trio da AME, da Associação Médica Espírita, Dr. Flávio Brown nesse bloco, no segundo bloco a doutora Regina Gicas e no primeiro bloco o Dr. Ricardo Salum, 3 amigos que hoje enalteceram aqui o Fronteiras da Ciência. Foi um combo. Foi um combo maravilhoso, a ideia foi sua, né? Então deixa eu deixar mais uma vez, vou pedir para o Léo colocar mais uma vez o Instagram, né, da AME, que é só você entrar no Instagram, coloca lá no campo de pesquisa, amesantos.sp. Deixa eu só falar do próximo programa, o tema é o que acontece com o espírito logo após a morte na visão espírita, com o Alexandre Krembucher de Carvalho, que foi um ex-presidente da USE, União das Sociedades Espíritas, aqui de Santos. Muito obrigado ao trio, obrigado a todos que estão aqui, obrigado mais uma vez, doutor Flávio Brown. Eu que agradeço, né, a atenção das pessoas em casa, né? Com certeza.
podia ser sempre assim, né? Eu tenho certeza que muita gente está pensando isso. Obrigado a todos vocês. Obrigado você, amigo telespectador, pelo carinho, pela audiência. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.